Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o homem tem que ter uma consciência perfeita em relação a Deus, no sentido de que Deus é santo na expressão da palavra e não pode tolerar o pecado. O homem tem que ter este conhecimento, isto porque não adianta fazer de ignorante ou sentir-se tão santo também que pode medir-se com Deus, que venha a poder tentar fazer esta loucura. Deus é incompatível com o pecado, porque ele é luz e o pecado é trevas. Isso deixa todo mundo inexcusável. O seu quarto pode estar escuro como for. Quando você acende a luz, automaticamente, sumariamente, as trevas desaparecem. Só há um meio de se aproximar de Deus e não morrer. É através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho amado. Chegamos a ser perfeitos por representação. Jesus Cristo nos representa através de seu sangue derramado lá no Calvário. Agora, você deve lembrar também que quando Deus desceu ali no monte e Moisés, e somente Moisés, mesmo Josué foi só até a metade do monte,
Mas Moisés sozinho e Deus estavam ali. Moisés representando a Cristo. Agora, qualquer um que tocasse no monte morreria. Mesmo sendo inocente, fosse um bebê, mesmo sendo um animal irracional, qualquer ser que tocasse no monte morreria. O povo tinha essa consciência, a ponto de dizer: não fale Deus conosco para que não morramos. Fale Deus com Moisés e Moisés fale conosco. Aí está o ministério do Senhor Jesus Cristo. Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Se tratando do ventre de Maria, ali estava então o princípio da criação de Deus, que João faz referência. Se tratando do ventre, que todos possam compreender isto. Então aquele filho deu sua vida. E a célula de sangue de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, quebrou-se para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio deste sangue, somos limpos. Você vê que não tem nenhuma religião nisto. Nenhuma organização religiosa para compreendermos melhor. Nem com o nome da minha igreja, nem com o nome de qualquer delas, por mais antigas que sejam, pomposas, tradicionais. Não. Aí está onde a coisa fica entre o pecador e o Salvador. O quadro lá do Calvário nos mostra isso claramente. Aquele homem que se arrependeu ali, viu em Jesus um rei, ele não teve representação religiosa alguma. Antes, porém, a representação que ele tinha era para sua condenação. A religião e a lei colocaram-no na cruz. E ali, então, independente de qualquer sistema religioso, ele teve a revelação. E Jesus disse para ele, em resposta à sua pequena, grande oração. Ele não fez um sermão. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta foi exatamente esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, isso põe fim a toda conjectura, toda arrogância, toda soberba, todo orgulho de nome de igreja, zelo e coisas assim. Zelando do sistema humano, o homem cuida estar zelando da obra de Deus, fazendo uma obra para Deus, porém, fora de sua vontade. Não é assim. A pregação do Evangelho é uma necessidade
maior do que a providência pela saúde, pela alimentação, pela educação, pela segurança e por tudo que podemos pensar para a nossa vida humana. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo, bem entendido, do Evangelho de Jesus Cristo, do qual Paulo afirma não se envergonhar, porque é o poder de Deus, e que não recebeu de homem algum, não consultando a carne nem o sangue. Os apóstolos pregaram este Evangelho no mesmo espírito, na mesma condição. A igreja primitiva foi formada de pessoas que vieram a ter experiência própria, individual com Deus. Agora, onde está o corpo morto? A juntar-se às águias. É onde forma um povo, um corpo. Então, o pecador tem que ser limpo, e é exclusivamente por meio do sangue deste Filho, que tinha o sangue do próprio Deus, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E agora, nosso sangue, nossa vida, que veio por meio do desejo humano, não pode fazer nada pelo pecador. No sentido de expiação, você pode dar o seu sangue, morrer, e você não salvará nenhum pecador. Bem entendido, dar o seu sangue nesse sentido de fazer a expiação pelos pecados dos homens. Somente o sangue de Jesus Cristo limpa e muda nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina e escapamos da corrupção que há no mundo. A única maneira de se escapar da corrupção que há no mundo é esta, não há outra. Nós estamos nos baseando esta série na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, pregada pelo profeta de Deus para esta era, que por sua vez baseia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Então, não é uma esperteza pessoal, uma estratégia humana, religiosa, científica, uma tel que estuda Deus. Não, nada de logia, nada de teologia. Isso aí não leva ninguém a ter uma experiência viva com este Deus vivo. Não se trata disto. Não leva ninguém a se escapar da corrupção que há no mundo. É que o mundo, principalmente o mundo evangélico, entende que corrupção é somente a corrupção política, a fraude, o roubo, o desvio, o suborno, e aí então esses pecados chamados pecados sociais, que é a grande meretriz
criou para a sociedade e, infelizmente, suas filhas dançam sob o mesmo ritmo. Agora, não tem como escapar legitimamente da corrupção que há no mundo. Há uma corrupção doutrinária que é 1000 vezes pior do que a social, a moral. E escapar disso é somente através do sangue de Jesus, de uma experiência vivida da revelação. Nós conversamos para que todos possam compreender. Estamos falando a um povo que ama a verdade e por isso quer ouvir somente a verdade. Um povo que não se satisfaz com engano, que não está dizendo, nos engane que nós gostamos, nós queremos ser enganados. Como se diz, entre aspas, me engane que eu gosto. Então, chegamos a ser uma morada de Deus. Casa, tabernáculo do Deus vivo, corpo preparado. Se tem alguma coisa que nos entristece nessa vida, é fracassarmos nesse sentido, de não sermos temperantes, pacientes, piedosos, cheios de amor fraternal. Mas isto é uma operação que só pode acontecer pelo Espírito Santo, através dessa experiência que estamos enfatizando aqui agora. Eu preciso disto. Tu precisas disto. Nós precisamos disto. Jesus disse, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. São João 14, 20. Ora, se ele está em nós, qual é a nossa natureza? Se ele está em nós, qual é a nossa natureza? Só pode ser a natureza do Cordeiro. Quando é que, de fato, vamos ser ovelhas? E sabendo que a ovelha de Jesus, ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. A ovelha de Jesus conhece a sua voz. Ela não qualifica a voz de Jesus de falso profeta, de heresia, de seita. A ovelha conhece, sabe que a mensagem é a voz de Deus. O alarido é a voz de Deus. A voz do arcanjo é de Deus. A trombeta é a voz de Deus. Já estou citando 1 Tessalonicenses capítulo 4. Assim conhecemos como Deus está em sua igreja. É a única maneira de se identificar. Ou seja, identificar-se a si mesmo, identificando também o corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque se há uma necessidade primordial na vida de um cristão, é discernir o corpo do Senhor. Porque se isso não acontece, passa a dormir, indolente, ser uma virgem nécia, insensata, porque não discerne o corpo do Senhor.
chama o corpo de Senhor de Belzebu, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento o seu ministério. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, vós me vereis. Temos visto a Jesus ou não temos? Há um povo que diz amém. Porém, vós me vereis, porque eu estarei convosco e em vós. Olha a diferença. E em. Pai, Deus sobre nós. Filho, Deus conosco. Espírito Santo, Deus em nós. Estarei convosco até quando? Até a consumação dos séculos. Isso está em São João 14, 12 em diante. Mateus 28, verso 20. Ele não tem nenhum interesse de ter representantes advogados aqui na terra. Deus não precisa de advogado. Deus não tem que ser defendido. Deus não tem que ser protegido. Ele não precisa. Aliás, muito ao contrário. Ele é quem nos protege. Ele é o Paráclito divino. Ele é o advogado. Daquele que realmente diz: eu preciso do Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu estou precisando de um advogado. A minha alma está sendo condenada pelo promotor, pelo acusador. E eu preciso deste advogado, desse Paráclito, deste Consolador. Você verá que sua experiência será muito diferente como cristão. Será completamente modificada, sabendo que temos de continuar nessa dimensão humana, sujeitos ao tempo, ao espaço, à matéria, à luz, tendo necessidades de todas as qualidades, de todos os tipos, biológicas, fisiológicas, espirituais, materiais, naturais, sociais. Mas conforme o Espírito já nos mostrou, isto faz a diferença. Isto faz a diferença. Há alguma coisa que faz a diferença entre a ovelha e o bode. Bem diferente. Há uma coisa que faz muita diferença entre a ovelha e o porco. E Deus te abençoou. Deus me abençoou. E continuará nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A cruz de Jesus. Irmãos Abraão e Lucas cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Tropeçou meu Jesus sob o peso da cruz, quase não resistiu, mas em frente marchou, para trás não olhou, sua missão cumpriu. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, açoites e risos, coroa de espinhos, a cruz de horror. Houve trevas no mundo na hora em que meu Jesus expirou. Desde a hora sexta até a hora nona, o sol não brilhou. Dura foi sua cruz, de vergonha e dor, de açoites e risos, coroa de espinhos, a cruz de horror.
da sua morte, seu corpo inerte da cruz foi tirado, e envolto em lençóis em um túmulo novo foi depositado. Mas foi tudo em vão, nada o segurou, pois passado 3 dias em um corpo glorioso ele ressuscitou. Jesus breve virá para arrebatar o seu povo fiel. Preparados fiquemos para ir ao encontro de Cristo no céu. Nada pode impedir o seu povo subir, pois o sangue de Cristo garante a entrada naquele país. Ouvintes, o cumprimento da palavra e dos propósitos divinos, ou seja, a palavra e o propósito de Deus, sempre se manifesta de uma maneira ridícula no seu devido tempo de se cumprir, de acontecer entre os homens. Nós temos um exemplo que esclarece isso de uma forma muito perfeita. É a vida de Abraão. Abraão é um exemplo de fé, chamado pai da fé. Agora, Deus atuou através de Abraão, tratou com Abraão de uma forma que, para a razão, foi ridícula. Há sempre uma razão para aqueles que estão predestinados a murmurarem, murmurar. Se você gosta de murmurar, tem esse espírito de murmuração, não vai te faltar motivo para murmurar, queixar e se tornar uma pessoa até mesmo rixosa. É como o profeta de Deus afirma na mensagem do filme O Fundo Clama o Fundo, naquele grande auditório ali em Washington, nos Estados Unidos. Ele disse: se você veio aqui para criticar, o diabo vai te mostrar muito o que criticar. Agora, temos a vida de Abraão como um espelho nas Escrituras, e conforme já afirmamos, Deus atuando com ele, com tantos outros tipos, pessoas que foram tipos nas Escrituras, de uma maneira ridícula, podemos dizer assim, para o ser humano. A razão diz: ora, por que Deus
então não abriu a madre de Sara quando ela ainda era jovem, dentro daquela faixa etária da mulher, própria para conceber, para dar à luz filhos? Que espetáculo é esse? Por que isso? Deixar o casal sair completamente fora de todos os meios biológicos criados pelo próprio Deus, para depois vir fazer uma promessa para ele. Promessa esta que teria matado a Sara se ela não estivesse no esposo. Ela estava no marido, por isso ela não morreu. Pense nisso um pouquinho. E você vai se associar com aqueles que agem, falam, analisam e pensam de acordo com a razão e a lógica. Se fazendo assim, um murmurador, se fazendo assim um conspirador, se fazendo assim um inimigo de Deus. Ora, Deus deixou que ele estivesse já com 100 anos de idade, Sara com 90 anos de idade, para vir e fazer a promessa. Era a coisa mais ridícula um casal daquela idade dizer que iam ter um filho. É ridículo ou não é? Sim, perfeitamente. Nós diríamos logo, que psicose terrível atacou esses dois velhinhos. E haveria muita graça até. Por que que Deus, falando no lugar do murmurador, por que que Deus, então, já que queria mostrar seu poder, desta forma não chegou e naquela hora mesmo os dois não se transformaram e ficaram logo jovens para cumprir todo o propósito que Deus tinha a respeito dos dois, mas só daí 25 anos é que aquilo aconteceria. 25 anos. Sim, parece brincadeira. Fique com Noé dentro da arca 7 dias, depois da porta fechada pelo próprio Deus. Os 7 dias foram piores do que os 120 anos. A arca fechada ali, com todos aqueles animais que entraram. 7 dias para depois disto começarem a ver a chuva cair. Veja só a forma que Deus age. E somente um delinquente é que pode censurar a Deus. Para o crente isso é nobre, isso é maravilhoso, porque diz respeito à nossa vida, diz respeito à fase que estamos vivendo. Nós precisávamos disto. 25 anos, Abraão, certíssimo, no superlativo, certíssimo, foi a linguagem de Paulo, de que aquilo que Deus havia prometido, ele era capaz de cumprir. Isso é ciência. Não é somente fé. Não é somente virtude. É ciência de Deus. E o profeta de Deus, na sua mensagem, a estatura do varão perfeito, que é baseada na segunda carta de São Pedro, capítulo 1. Coloca
essa experiência de Abraão como ciência. Então, a advertência é esta. Quão ridículo parecia ser a palavra naquele dia. Quão ridículo parecia ser a promessa. Ali estava um homem de 100 anos, esperando o dia quando em seu lar nascesse um filho por meio de sua esposa de 90 anos. Haviam passado sobre Sara quase 50 anos depois do tempo quando as mulheres deixam de dar à luz, seu tempo normal. Ele havia vivido com ela desde jovem, preste atenção nisto. E agora estava aqui com a sua força natural morta, e a matriz de Sara também morta. Não havia nenhuma esperança, e o casal nem sequer pensava naquilo, aspirava aquilo. Acredito que chegou um tempo em que Abraão teve de consolar a Sara. Olha, temos que admitir, vamos ser resignados. Não vamos ter filho do seu ventre. Não tem jeito. Você está passando da hora, da idade. Não sabemos o quanto Abraão orou por aquilo, o quanto Sara chorou nas madrugadas, porque era opróbrio a mulher não ter filhos. Era uma vergonha. Hoje é vergonha ter filhos, mas lá era vergonha não ter. Ora, sim, que coisa tremenda! Como isso nos aproxima de um fato, de uma realidade que está acontecendo neste momento. Um fato que aconteceu há tantos séculos atrás. Fica tão vivificado nesse momento em que estamos vivendo. Desde que Abraão recebeu a visita de Deus, de Elohim, sua vida ficou muito mais difícil. Desde o dia que Maria recebeu a visita do anjo, sua vida ficou mais difícil. E você vai meditando na Bíblia Sagrada e vai vendo assim que receber a Deus, viver uma promessa divina, é luta, é sofrimento, é cruz. Desde o dia que eles receberam o Pentecostes, o Espírito Santo no Pentecostes, a coisa ficou muito mais difícil para eles. Se eles não tivessem recebido o Espírito Santo como receberam, ninguém teria matado a Pedro, ninguém teria prendido os apóstolos, perseguido-os, ninguém teria sacrificado o apóstolo São Paulo. É assim mesmo, é verdade. E aquele acontecimento nos coloca tão juntos do grande fato do arrebatamento. Desde que recebemos esta mensagem, nós temos que entender, descobrimos que somos mais indignos do que quaisquer outros. E a nossa vida fica muito mais difícil. Tem ficado bem mais difícil. Ao contrário daquele slogan, não sofra mais. Que isso? Não sofra mais. Quando Jesus disse, sofra mais.
Aleluia! Não havia nenhuma esperança, mas ele creu em esperança mesmo contra a esperança, contra a lógica, porque ele tinha ciência de Deus, adquirida com o próprio Deus, recebida do próprio Deus. Conhecimento a respeito da verdadeira e genuína palavra de Deus. Ele tinha conhecimento que Deus era poderoso para cumprir tudo o que havia prometido. Portanto, é uma ciência, é um conhecimento. Então, compreendendo, constatando que aqueles fatos ocorridos na vida de Abraão e Sara estão sendo revividos pela noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós que temos recebido a visita de Elohim. Nós recebemos a visita de Elohim. Temos comido o novilho cevado com Elohim. Elohim não era vegetariano, nem tampouco Abraão. O sacrifício de Caim, sim, foram verduras, legumes. Mas o de Abel foi animal, foi sangue. O sacrifício que Abraão ofereceu foi uma vitela. Você já pensou? Abraão comeu com Deus. Abraão comeu com Deus. Abraão lavou os pés de Deus. E não é outra coisa que está acontecendo com você, meu irmão. Minha irmã, você está comendo com Deus. Você está lavando os pés de Deus. Quando você lava os pés do irmãozinho, da irmãzinha, você está lavando os pés de Deus. São pés divinos. Pés calejados, pés poerentos. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Aleluia! Oh, Abraão! Vai, Abraão, vai! Quando a gente tem essa fé, essa virtude de Deus, então pode-se acrescentar esta ciência, este conhecimento. Onde você vai adquirir esse conhecimento? No seminário? É? Qual deles que vai te levar no arrebatamento? Cada segmento tem um diferente. Qual deles vai te levar no arrebatamento? Vai te levar a comer, participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo. Haverá uma mesa de milhares e milhares de quilômetros, sabendo que ali tem uma cadeira que é sua. Ela está marcada com o seu nome, que está no livro do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ora, alguém fica tão importante aqui, por ter uma cadeira na Academia de Letras do país. Mas minha irmãzinha, meu irmãozinho, tem uma cadeira na mesa, junto à mesa das bodas do Cordeiro.
tal, mundo velho? Que tal, mundo de ciência podre, cega, como Pedro disse? Que tal? Nós estamos dando graças a Deus por estarmos tão perto do arrebatamento. Abraão ficou firme e nós também temos ficado e vamos ficar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai, Deus mostra um novo lar. E Abraão então se foi, a pátria ele deixou, em sua palavra confiou, mesmo sem compreender. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai, Deus mostra um novo lar. Enquanto duvidares tu, Deus não te ouvirá. Mas queres tentar com ele já, Deus recompensará. Vai, Abraão, vai, põe-te a caminhar. Vai, Abraão, vai,
divinos, pés divinos, pés divinos, pés divinos, pés divinos do Senhor.